E é excelente, é prazeroso fechar com o Carlos, que abriu em 2014. O Carlos esteve aqui em 12, esteve aqui em 14, esteve aqui em 16, e de certa maneira tem sido uma troca bastante profícua entre nós todos. Assim, professor, venha, a mesa é sua, a folha é sua, tem só que ligar o Data Show. Quer que ligue esse Data Show para mim aqui, porque eu sou perditinho? Né? Eu sou Carlos Reis, está presente sem já esteve nessa casa que sou visitante quase 4 vezes, já veio aqui milhões de vezes. Eu diria que é quase tão mais brasileiro que muitos de nós. Professor, à vontade, porque a noite é sua, o encerramento é seu. Sei o que é que é dia, noite. Agradeço o convite mais uma vez. O professor Flávio Garcia já disse um pouco da minha história ao longo destes colóquios, desde 2012. Assim que se diz em Portugal, é ele, ou seja, eu, já estou muito visto. Portanto, é melhor agora começar a trazer outras pessoas. Isto quase que se aplica também já ao David Boas. Bom, mas é sempre com muito gosto que estou aqui na UERJ, onde durante 3 meses fui professor visitante. Algumas pessoas que estão aqui foram minhas alunas e meus alunos. Foi uma experiência, de facto, muito interessante sob todos os pontos de vista. Para confirmar que a minha presença nestes colóquios e nesta temática é, por assim dizer, um pouco oblíqua, aquilo que eu trago aqui não tem que ver apenas ou prioritariamente com monstros, mas com o monstruoso. Já tratarei de elaborar esta espécie de deriva. Por outro lado, se chamo a esta intervenção figuração do monstruoso, é porque continuo a interessar pela questão da construção de personagens, sejam elas ficcionais ou não. Existam elas em suporte verbal e em linguagem verbal, ou noutros suportes e noutras linguagens. Devo acrescentar a isto o seguinte: o tema desta minha intervenção nasceu antes dela me ser pedida. Em 2017, antes ainda, portanto, de estar estabelecida a temática deste colóquio, eu estive de janeiro a maio como professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Foi uma experiência também quase tão interessante como a da UERJ. Quase tão interessante como a da UERJ. E aí, por coincidência histórica, vi pela TV, como muita gente viu, o discurso de posse do presidente Donald Trump. E fiquei, como milhões de pessoas por todo o planeta, muito impressionado. Longe estava eu de saber duas coisas. Uma, que aquela minha impressão havia de resultar, em grande parte, naquilo que vos trago aqui hoje. E outra, que a reflexão sobre o monstruoso ganharia no Brasil de novembro de 2018 uma atualidade dramática. E mais não aprofundarei no que este tópico diz respeito, porque aquilo que aqui está implícito vai ficar claro, desejo eu, ao longo da minha exposição. Começo com um romance. E começo com um romance que, num certo episódio, me dá a motivação de partida para a minha reflexão. O romance é Todos os Nomes, de José Saramago, e a personagem que desencadeia o pequeno episódio que vou aqui citar é o Sr. José. Quem leu o romance sabe que este Sr. José é um modesto e obscuro funcionário de uma conservatória geral do registro civil, que a certa altura, por razões que agora não vêm ao caso, se dedica à procura da identidade de uma mulher desconhecida. E assim,
começa a circular secretamente nos corredores e nos ficheiros da conservatória para aprofundar o seu conhecimento sobre esta mulher. Mas é essa procura que mostra duas coisas. Uma, a fragilidade do pequeno funcionário. E outra, o poder omnipresente daquela entidade física, mas também de alguma forma moral, espiritual, ideológica, que é a tal conservatória onde tudo está supostamente organizado, a começar pela divisão entre os vivos e os mortos. Trata-se, portanto, de um romance com uma forte componente kafkiana, pelo lado dessa presença assustadora de uma entidade que é uma entidade em parte abstrata, mas também com uma certa dimensão borgiana, pelo lado da procura, da pesquisa do desconhecido, do trajeto labiríntico, etc. Num certo momento, o Sr. José lembra um sonho. E esse sonho diz assim: como se não fosse pedra, mas lama, é uma pedra que se move e que ele julga ver dentro da conservatória. Como se não fosse pedra, mas lama, como se não fosse lama, mas sangue grosso. A criança saía do pesadelo aos gritos, isto é o que ele está a recordar, quando a massa imunda lhe tocava aos pés, quando o garrote da aflição estava prestes a estrangulá-la. Mas o Sr. José, coitado dele, não pode acordar de um sonho que já não é seu. Encolhido contra a parede, como um cão assustado, aponta com a mão trêmula o foco da lanterna para a outra ponta do corredor. Porém, a luz não vai tão longe. Fica-se a meio do caminho, mais ou menos onde se encontra a passagem para o arquivo dos vivos. Pensa que se der uma corrida rápida, poderá escapar à pedra que avança. Mas o medo diz-lhe: tem cuidado. Como sabes tu que ela não está lá parada à tua espera, vais cair na boca do lobo. No sonho, o avançar da pedra era acompanhado por uma música estranha. E há aqui também um princípio de configuração zoomórfica. Cair na boca do lobo. Como se esta ameaça fosse ganhando forma de animal assustador. Como se esta ameaça fosse alguma coisa da ordem da metamorfose kafkiana, até ao momento em que a escuridão, no final do texto, parece ir pegar-se como uma ventosa à cara do Sr. José. Este é um espaço de confeição monstruosa. É um espaço que conserva um interdito, que atemoriza quem quer invadir. Este é um espaço que permite movimentos de figuração, como se as coisas, este cenário, ganhasse feição de personagem, fosse personificado naquilo que me parece ser uma espécie de alegorização do medo. O trajeto da minha indagação parte, portanto, deste texto de todos os nomes e parte das singularidades que presidem à figuração do monstro, mas, sobretudo, à deriva para o monstruoso. No quadro daquilo que fundamentalmente me interessa, que são os estudos de personagem, elaborados, neste caso, num campo específico, que é o da caricatura como figuração específica do monstruoso. Obviamente que, sendo assim, trarei aqui o contributo das artes gráficas e o contributo de certos contextos mediáticos, que são aqueles a que a caricatura e a caricatura do monstruoso circula de maneira mais insistente. A tradição da caricatura, como se sabe, voltarei a isto, é fundamentalmente uma tradição satírica, embora não sempre de caráter satírico, mas predominantemente de caráter satírico. O título desta minha intervenção tem que ver com um episódio histórico que toda a gente mais ou menos lembra.
no dia 20 de janeiro de 2017, o Presidente dos Estados Unidos desenvolveu o seu discurso de posse no chamado Inauguration Day, a partir deste mote, deste motivo. Cito, porque a minha vida pensei que ia citar o Donald Trump. Isso acontece de vez em quando. Cito, deste dia em diante, uma nova visão nos governará. Vai ser só primeiro a América. E repeti, primeiro a América. E o pior é que o disse com aquele dedo espetado que ele ficou na fotografia e esteve reincidentemente em todas as imagens de televisão. Para mais, este discurso não se passou nem se passa normalmente num qualquer espaço. Passa-se no National Mall, no espaço simbólico que é o Centro Nacional dos Estados Unidos, com toda a urbanística que o rodeia, com a simbologia das estátuas, do túmulo de Abraham Lincoln, com a imagem, com a visão do Senado, com tudo isso que se apropria muito bem à enunciação de um discurso fortemente nacionalista. Esse discurso fortemente nacionalista é um discurso, portanto, que parte desta expressão America First, que, devo dizer, não foi inventada pelo Presidente Trump. Outros presidentes anteriormente já tinham utilizado esta expressão, também num quadro de afirmação nacionalista, ainda que não tão agressivamente como o Presidente Trump o fez. Para mais, suportando este America First em protocolos de oralidade muito agressivos, com uma gestualidade muito forte, num espaço, repito, que para este discurso apareceu como um espaço a preservar. A nação. A nação vai ser o nosso centro e eu vou ser o monstro guardião da nação. Basicamente é este discurso ideológico que nós podemos ler nesta intervenção, assumindo-se o monstro como aquilo que tantas vezes tem sido na história dos monstros, isto é, o guardião, propriedades induzidas daqui. E o monstruoso é uma condição desta figura, na mesma medida e correlatamente em que se perde nela a condição de pessoa humana. Antes de avançar e voltar já no final a esta figura, farei uma breve reflexão sobre, não diria as origens, mas sobre o significado etimológico do que é o monstro, sobre figuras que desde a antiguidade de alguma forma nos atemorizam, quer dizer, sobre origens mitológicas do monstro e do monstruoso, em representações com uma forte expressividade iconográfica. Dois exemplos bem conhecidos, o Minotauro e o Cão Cétero, que me interessam em especial por serem configurações zoomórficas do monstro, que conservam, no entanto, algumas reminiscências antropomórficas, isto é, vêm a ser figuras um pouco híbridas entre o animal horrendo e a pessoa humana, com muita evidência, sobretudo no caso do Minotauro. E nos dois casos, como figuras que exercem uma função que me trará de volta ao Presidente Trump. Isto é, eles são guardiões de um espaço, do interdito, e fautores ou agentes de uma punição que recai sobre aquele que se atreve a tentar invadir esse espaço. Um pouco como o pobre Sr. José, no romance de José Saramago. Esta imagística está amplamente disseminada na mitologia, nas epopeias, nos contos infantis, numa dinâmica em geral transcultural que traz consigo um procedimento associado. E é que a representação do monstro é muitas vezes motivo para a afirmação do herói. Não há episódio mais significativo do que este, do que os 12 trabalhos de Hércules. Alguns deles, particularmente o combate contra a Hidra de Lerna
contra o cão cérebro, são combates do herói mítico, evidentemente, contra o monstro. E algo semelhante se passa, voltarei a isto depois, com os navegantes dos Lusíadas, que também se atrevem a entrar num espaço guardado onde aparentemente não deveriam entrar. Então, definirei 4 campos de manifestação e de representação discursiva do monstruoso, antes ainda de sublinhar porque esta minha especificação do monstruoso. Ele encontra-se no discurso histórico-político. Nero e Hitler são figuras históricas de quem se diz frequentemente foram monstruosos. Ele encontra-se no discurso ideológico, quando o monstro e o monstruoso servem propósitos de argumentação ideológica e política. Quando eu estava à procura de material para esta intervenção, foi-me indicada uma entrevista muito interessante do José Saramago, de 2002, que, tendo a história dado algumas voltas, ganhou hoje uma atualidade que dá muito que pensar. Em 2002, José Saramago deu uma entrevista de apresentação a um dos seus livros, O Homem do Pecado, mas falou também da eleição, que era a primeira eleição do presidente Lula. E aí está o que ele disse. Identificou 3 monstros: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Como quem diz, a cena política é uma cena propícia à circulação de monstros, metaforicamente, evidentemente, mas trazendo consigo a axiologia e até, de alguma forma, a estética ou a antiestética daquilo que é monstruoso. O monstro tem uma dimensão abstrata, percebe-se aqui. Ou pode ter uma dimensão abstrata. Isto é, o monstro há um potencial alegórico. Voltarei a isto também. Voltarei a tantas coisas que se calhar não tem tempo. O monstro e o monstruoso surgem também no discurso mediático. Há toda uma construção mediática da figura monstruosa, da personagem monstruosa, associados a comportamentos violentos e repulsivos. Por exemplo, a pedofilia. A figuração do monstro aí, evidentemente, conta com todos os dispositivos mediáticos, e não são poucos, ao dispor, particularmente os da imagem, particularmente também os da reportagem que documenta a imagem, no âmbito de antinomias em que esse discurso mediático sobre o monstro é muito fértil. Quer dizer, há o bom e o mau, há o correto e o beatífico, não há meios termos. Ainda há dias eu ouvia numa televisão aqui no Brasil o depoimento de uma senhora relacionada com o assassinato de um jogador de futebol, que dizia da figura que tinha assassinado que ele era monstruoso. E o discurso mediático, evidentemente, cria a atmosfera para que isto aconteça. Mark Litz, um estudioso belga da comunicação e dos mídia, estudou este processo de redução humana ou de desumanização a que o discurso mediático sujeita à figura que transforma em monstro, e disse a qualificação do monstro permite renunciar a qualquer explicação racional, já que ele não é da ordem da espécie humana, é louco ou doente. Por fim, mas não estou a esgotar evidentemente os campos de representação do monstro e do monstruoso, o discurso literário e as práticas artísticas. Disto, evidentemente, já algumas pessoas falaram aqui com mais propriedade do que eu, inclusive o colega David Boas ontem na sua conferência, quando descreveu no campo, sobretudo, das representações literárias, cinematográficas, de banda desenhada, etc., as técnicas de composição do monstro e do monstruoso, a partir dos exemplos canónicos de Mary Shelley e de Robert Louis Stevenson, e, portanto, não me alargarei muito sobre isto, direi apenas que as artes plásticas, e com elas o cinema, e com o cinema a tecnologia digital e os efeitos especiais,
são ferramentas especialmente fecundas para fazerem do monstruoso espaços ou motivos de representação muito férteis e muito fecundos. Posto isto, procuro voltar a certos significados primordiais para me aproximar da questão do monstruoso. Quando eu tenho que fazer uma reflexão sobre alguma coisa deste tipo, e às vezes construir um verbete para um dicionário, que é um procedimento em que nós temos que fazer um esforço para nos perguntarmos basicamente o que é que isto quer dizer. Em primeira instância, eu digo isto muitas vezes a estudantes de pós-graduação e digo o seguinte: o que eu faço é isto, vou ao dicionário. Um bom dicionário de língua, porque às vezes os sentidos dos termos que nós usamos estão relativamente derivados ou deslizantes para além de significados primordiais que nós perdemos de vista, mas neles está inevitavelmente embutido muito daquilo que é o significado mais substancial de um conceito. Isto para quê? Para me perguntar, no fundo, o que é que significa monstro. Vou ao dicionário Wise. Não vou ler, nem vou pedir que leiam, porque é a reprodução apenas parcial, não do termo monstro, mas do componente que dá monstro, monstruoso, por aí fora, componente verbal, lexical, semântico também. E no dicionário Wise, nesta proliferação de sentidos que se foram sucedendo ao longo dos tempos, monstro significa aquilo que é mostrado. Mostrado. Como no francês, montrer. Monstro é mostrado porque se mostra uma coisa espantosa. Alguma coisa que só mostrado faz um pleno sentido. E é curioso porque nós muitas vezes esquecemos esta noção básica de onde está radicado semanticamente o sentido de monstro e de monstruoso. Está em mostrar, em trazer à vista aquilo que é espantoso. É claro que a partir daí começam as derivações alegóricas do monstruoso. Quer dizer, os significados éticos, os significados morais, mas muitas vezes ligados à questão da personificação. Porque o potencial alegórico, em qualquer circunstância, mas agora falo da questão do monstro e do monstruoso, o potencial alegórico está muitas vezes ligado a um processo de personificação, isto é, que faz do monstro o personagem. Cito um passo do extenso artigo que está na Enciclopédia Einaudi sobre o conceito de alegoria de Gianpaolo Capretini. A personificação veicula ideias abstratas dando-nos um corpo monstruoso, por exemplo. Mas pode também representar um tipo geral, um caráter, segundo uma fisionomia culturalmente codificada. Volto à figuração do monstro para vos falar num caso exemplar de personagem monstruosa que não é exatamente um monstro, mas que tem componentes monstruosos e que é também um caso exemplar de alegorese, isto é, de interpretação da alegoria e do alegórico. Reporto aos Lusíadas e a um episódio do Canto Quinto, instâncias 39 e 42. Momento em que, eu sei que toda a gente se lembra perfeitamente dos Lusíadas, peço desculpa por dizer o óbvio, mas vou lembrar, apesar de tudo. Momento em que os navegantes chegam ao sul da África e vão passar do Ocidente para o Oriente. Isto é, vão passar para um espaço que é, de certa forma, um espaço interdito. E é aí que aparece, não exatamente um monstro, mas um gigante com características de monstro. E, sobretudo, com caracterização de personagem em regime de alegoria. O meu colega Cardoso Bernardes, no dicionário de Luís de Camões, escreveu sobre Adamastor o seguinte: ele não é propriamente uma invenção camoniana,
mas sim a refiguração em contexto épico e com propósito ideológico do pré-existente Damastor, provindo da gigantomaquia de Claudiano ou ainda dos argonautas de Valério Flaco. O que significa que Camões, no âmbito daquela procura que fez sistematicamente os Lusíadas relativamente a temas adotivos a figuras da antiguidade, trouxe até ao tempo da navegação para a Índia gigantes que já existiam e deu-lhes, no entanto, uma figuração que tem alguma coisa a ver com uma personagem e com uma personagem monstruosa. Repare-se, a descrição física e o registro do retrato que aparece numa destas instâncias, na primeira em que a Damastor é descrito, contribuem para uma figuração relativamente pormenorizada. Ele está aqui descrito de forma muito pormenorizada. Ele diz de grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados, a postura de Dona Imá e a cor terrena e pálida, etc. O que favoreceu e tem favorecido, continuará a favorecer de uma forma muito intensa a fortuna iconográfica da Damastor. Quer dizer, ele está aqui pré-desenhado e assim aparece, por exemplo, num grupo escultórico que existe em Lisboa, no Alto de Santa Catarina, que é a figura de Adamastor, que tem ali no braço a pequena figura humana do homem frágil perante o gigante monstruoso que aqui aparece. Devo recordar que este espaço e esta figura são reiteradamente utilizados como personagem no ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Ora bem, esta figura, segundo ponto, esta personagem monstruosa é um guardião. É um guardião como o cão cétero, é um guardião como o presidente Trump. E é um guardião que vem increpar aqueles que se atrevem a devassar o proibido ou aquilo que deve ser inacessível com ameaças. Que é aquilo que o discurso do presidente Trump faz. E essas ameaças são as ameaças que hão de trazer desgraça e sofrimento a quem se atrever a entrar no espaço interdito, como disse, no caso, o espaço que vai da passagem do Ocidente para o Oriente. Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos, de nobre ou de imortal conhecimento, etc., etc., houve os danos de mim que apercebidos, isto é, preparados estão para o teu sobejo atrevinho. Não faltam, portanto, nesta figura propriedades, por um lado, de personagem monstruosa, por outro lado, propriedades de quem é guardião de um espaço que se quer como inacessível. O Adamastor, no imaginário cultural e histórico português, tem uma variante interessante, posterior, mas tendo que ver com as precedências de Adamastor, que é o mostrengo de Fernando Pessoa. O mostrengo da mensagem não é Adamastor, evidentemente, porque Fernando Pessoa, na mensagem, fingiu que Camões não existia, mas não podemos esquecer que ele existia. Há muitos escritores que são muito hábeis a tentar silenciar os que estão antes dele, e Fernando Pessoa tentou silenciar Camões na mensagem. Mas este mostrengo é uma espécie de monstro indiferenciado que tem em si a memória, evidentemente, do conhecimento pessoano de Adamastor e que é recontextualizado num outro quadro, que é agora o da mensagem. Quando falo em monstruoso, ou para ser um bocadinho mais rebuscado, em fenomenologia do monstruoso, estou a falar num trajeto que vai do monstro ao monstruoso. Isto é, estou a falar no trajeto que vai das manifestações empíricas, concretas, visíveis, àquilo que é a abstração axiológica,
a abstração dos sentidos éticos, dos sentidos morais, que já não são uma coisa concreta, mas algo que dela deriva. Posso lembrar aqui, porque é um exemplo que me parece que dá muito boa nota deste trajeto, daquilo que a fenomenologia da literatura tratou quando notou, e a referência aqui evidentemente é Homem Garden, um dos meus maîtres à pensée, quando falou em qualidades ou essencialidades simples ou também derivadas. Quer dizer, essencialidades é aquilo que decorre da comédia para ser o cómico. É aquilo que passa da tragédia, como o caso concreto de género histórico, para ser o trágico. É aquilo que deriva da epopeia para ser o épico. É também, diz Ingarden, o terrível, o sublime, o demoníaco, o sagrado, o pecaminoso, o grotesco, o monstruoso, acrescento eu, como exatamente uma propriedade deriva. E é nesta fenomenologia do monstruoso que me fixo para voltar à figuração caricatural no caso Trump. O que é uma caricatura? Toda a gente sabe. Uma caricatura é primeiro o desenho de uma figura, de uma instituição ou de uma entidade abstrata. Não há caricaturas, como vamos ver, só de pessoas. Segundo, é um desenho que obedece a um processo de ênfase de propriedades físicas, morais, sociais, etc. Etimologicamente, caricatura vem do italiano caricare, isto é, carregar, sobrecarregar. Esse processo de sobrecarga tem normalmente um propósito de crítica, de comicidade, de ironia e às vezes até de homenagem. Por isso eu dizia que nem toda a caricatura é de ordem satírica. Mas ela exerce por esta deformação que torna a caricatura mais fácil no caso de pessoas que têm traços físicos muito acentuados e que a torna muito difícil no caso de pessoas com traços físicos extremamente corretos. Deve ser muito difícil fazer caricaturas de um ator ou de uma atriz da Globo, daqueles muito bonitos, sei lá, não lembro agora de nenhum, mas vocês lembram-se de atores e de atrizes, aquele que foi casado com a Cláudia Raia, não lembro agora dele. Bom, é muito difícil nesse caso, porque não há propriedades que sejam deformadas, carregadas, como a etimologia diz. Terceiro, e este terceiro é extremamente importante, a caricatura deve cultivar um princípio de recognoscibilidade, isto é, devemos reconhecer quem é ou o que é. Esta recognoscibilidade é praticamente da mesma ordem da recognoscibilidade das personagens históricas que vêm de personagens realmente existentes. Quer dizer, o Dom João V, que aparece no Memorial do Convento, é uma personagem ficcional, mas nós devemos reconhecer nele o Dom João V que foi rei de Portugal. O mesmo acontece com a caricatura. Essa de Queiroz escreveu um texto muito interessante sobre a caricatura, quando era ainda muito jovem. Ele foi exímio em caricaturar literariamente personagens. Dizia essa em 1867, muito jovem ainda. A caricatura é o meio mais poderoso de desacreditar no espírito do povo os maus governos. É o mais rude castigo que se pode infligir à sua injustiça e à sua baixeza. A caricatura faz mais que torná-los odiosos, torna-os desprezíveis. Assim, veja-se como a temem e como a vigiam. Nada que os comediantes da cena política tanto temam como os lápis da caricatura. Fim de citação. Alguns exemplos. Esta é uma das caricaturas mais famosas das artes plásticas do Brasil, um país que, como sabem melhor do que eu, é extremamente fértil no culto da caricatura. O Amigo da Onça, criado por este Péricles, se chamava Péricles de Maranhão, nos anos 40, anos 30, 40, tornou-se praticamente um ícone de certas propriedades, de certos atributos psicológicos que ele atribuiu a este Amigo da Onça. Tanto assim que nós continuamos a dizer, embora a expressão já existisse,
tu és amigo da onça, pareces um amigo da onça. De outra ordem, são as caricaturas que valem como homenagem. Caricatura dessa de Queiroz, por um famoso caricaturista português, ainda ativo, chamado António. Caricaturas de Machado de Assis, que não têm propósito, nem esta, nem a anterior, de exercerem uma função crítica sobre estas figuras, mas sim de exercerem uma homenagem sobre elas, carregando os traços fisionómicos que elas trazem consigo. E caricaturas também de entidades abstratas. Esta caricatura é a caricatura da Universidade de Coimbra. No final do século XIX, por um famoso caricaturista português que, aliás, viveu e trabalhou aqui no Brasil, Rafael Bordal Pinheiro. Quem conhece a iconografia coimbrã, o cabelo que os professores usam em cerimónias públicas até este fosse criado, reconhece nesta figura uma figura que eu não gosto de identificar assim, mas é assim que ela aqui está, velha, caquética, esquelética, baseada numa posse, que é uma posse pomposa, como a que aqui se encontra. Nota de rodapé, a Universidade de Coimbra, já não é assim, pois não, Luciano? Acho que não. Muito bem. Por fim, a caricatura com forte propósito satírico. Esta caricatura do mesmo António que caricaturou essa de Queiroz causou em Portugal no seu tempo uma enorme celeuma, porque ela tinha que ver com um momento em que o Papa João Paulo II praticamente interditava o uso do preservativo. O António fez esta caricatura e isto, como digo, provocou em Portugal uma forte comoção, protestos em cadeia. Final, e já aproximando da conclusão. A caricatura aparece como figuração do monstruoso e o caso Trump é aqui um caso muito claro e muito evidente. Ela tem, neste caso, um propósito crítico, não de homenagem, já vimos nas caricaturas que apareceram, que denunciam o excesso por acentuação de atributos físicos, a que vão agora juntar-se, como vamos ver, evidências monstruosas, por acentuação de defeitos morais e através de processos de figuração específicos, designadamente da ordem do zoomorfismo. Isto é, as caricaturas que eu mostrei até agora não eram caricaturas zoomórficas, as que vêm aí são para acentuarem a questão justamente do monstruoso. Designadamente, a associação do Presidente Trump, que ele está aqui a dizer, estava a tratar mal, cala-te, Bimbo é mulher de cabeça vazia, no discurso dele, e volta para a cozinha. O porco tem sido, de facto, muito utilizado para caricaturar zoomorficamente o Presidente Trump, mas também o touro. Há aqui um diálogo muito interessante entre o touro Trump e o pequeno Presidente Obama, que está de saída, já com os seus tacos de bolso e com as suas malas para ir para a apresentação, e diz: bom, deixa-me dizer-te com o que está a louça chinesa. Where we keep the China, onde está a louça chinesa, como quem diz, vais agora destruir tudo aquilo que aqui estava bem conservado. E de novo o touro, neste caso, evidentemente em confronto com a Hillary Clinton, numa caricatura que deve ter sido muito pouco posterior às eleições. Estas são caricaturas da ordem da mimetização. Isto é, o monstruoso aproveita-se aqui do animalesco para acentuar as propriedades que importa criticar. Mas há caricaturas do Presidente Trump que são refigurações de monstros. Isto é, que dão sobrevida a monstros já existentes e noutros mídia, com um propósito crítico que aqui se pode observar. Toda a gente conhece esta personagem, criada pela dupla Chuck Jones e Michael Maltese, personagem de banda desenhada e, sobretudo, de cartoon, quer dizer, Wild e Coyote, que é aquele coiote que anda sempre a perseguir o pássaro que ele nunca apanha, que é constantemente enganado e castigado
O pássaro, disto, fez-se isto. A expressão que está no cartão, have brain to travel, é uma expressão idiomática norte-americana quando alguém apresenta os seus atributos e diz: eu estou disposto a viajar para arranjar um emprego, por exemplo, sei informática e estou disponível para viajar. Aqui, have brain, will travel, não é preciso fazer comentários. Mas mais significativo ainda é este, que vem evidentemente de Star Wars, associando aos anteriores outros sentidos. Os sentidos associados ao coiote eram os da estupidez, de quem não consegue vencer um pássaro. Aqui já são sentidos associados à criminalidade, à componente criminal que se pode atribuir, alguns atribuem, ao Presidente Trump, recuperando uma personagem horrenda e monstruosa, aqui tipicamente da saga Star Wars. Termino. No Dictionnaire des Symboles de Jean Chevalier e Alan Gerbrandt, a entrada monstre, monstro, procede a uma sintética, mas muito bem informada descrição desse conceito. Remete-se nessa descrição para a tradição bíblica, para a vasta simbólica dos ritos de passagem e para a função psíquica que é desempenhada pela figura monstruosa como forma medonha de desejos pervertidos. Antes de tudo isso, e a abrir, diz-se nessa entrada do Dictionnaire des Symboles, o monstro simboliza o guardião de um tesouro. Não é só isso, mas naqueles que eu aqui trouxe, seja a Damastor, seja o Presidente Trump, é isso que está em causa. Como, por exemplo, o tesouro da imortalidade. No caso do Presidente Trump, o tesouro é os Estados Unidos, não é? Que seja preciso construir um muro em torno da nação. Assim, continua o dicionário, é o conjunto das dificuldades a vencer, dos obstáculos a superar, para enfim aceder a esse tesouro material, biológico ou espiritual. Em tempos históricos e políticos de fechamento, de violência verbal e de ameaça social, o monstro vai muito além daquele seu papel de figura em quem se concentram medos infantis disseminados por contos e por lendas. Esses são monstros de brincadeira. São esses medos que a serena consciência da verosimilhança do tempo adulto ajuda a desmontar. Sem que eles deixem de ser catarse que previne contra o sofrimento e contra o temor da morte. Este texto agora é meu, não é do dicionário, não é do dicionário. Não estamos, contudo, digo eu, em contexto infantil, quando exibimos caricaturas do ser monstruoso que proclama America First. É como quem diz, não é uma brincadeira. E levanta muros em torno daquilo que para muitos é terra prometida e lugar de redenção da pobreza. Noutros termos, a caricatura do monstruoso e o sorriso que ela provoca são avisos sérios e não a mera banalização de invenções como as de Mary Shelley e Robert Louis Stevenson. Os monstros e o monstruoso do nosso tempo estão vivos e ativos, como guardiões intolerantes daquilo que é um bem comum e um património coletivo. A massa imunda que aterrorizava a criança de que fala Saramago em todos os nomes é a substância moral e ideológica de que se alimentam os monstros de agora. Como no sonho infantil do Sr. José, eles são o garrote da aflição, a pedra que avança, a escuridão que vem pegar-se como uma ventosa ao nosso rosto. Para nos precavermos contra eles, não basta certamente a leitura dos textos em que o monstro e o monstruoso foram e são signo e sentido em que revemos os nossos fantasmas mais recônditos. Não esquecemos, contudo, que a literatura e a arte sempre serão um poderoso argumento contra o medo e um clamor de liberdade que ninguém reprime. Como o raio que não se extingue, na expressão de Miguel Hernández.
o poeta que a monstruosidade do fascismo espanhol matou no cárcere, mas não calou. 3 versos como termino. Este raio nem cessa, nem se esgota. Em mim mesmo achou sua procedência e em mim mesmo exerce os seus furores. Muito obrigado.